Informamos a assistência que não contamos com a presença de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira nesta cerimônia. Bravos heróis que, com sacrifício, bravura e glória, souberam defender a honra da pátria e os ideais de liberdade e democracia. Será dado o toque de silêncio em memória a esses bravos heróis. Convido... Da tomada de Monte Castelo. No dia de hoje, assinala os 81 anos desde a memorável tomada de Monte Castelo. Navios mercantes nacionais haviam sido afundados por ação militar do eixo, agressão que ceifou a vida de centenas de militares e civis compatriotas. Diante do ultraje, cerca de 25 mil soldados foram enviados ao Teatro de Operações Europeu, compondo a Força Expedicionária Brasileira, FEB. Incorporando-se às fileiras aliadas, a primeira divisão de infantaria expedicionária precisou adaptar-se à doutrina e ao material de emprego militar estrangeiros. Ademais, a tropa brasileira lutou no terreno escarpado dos Montes Apeninos, nos quais as forças alemãs detinham a vantagem de ocupar posições defensivas geograficamente privilegiadas. Nesse contexto já desafiador, nossos pracinhas, que vinham da boa terra de coco e das praias sedosas, combateram sob neve e temperaturas de até 20 graus negativos. Avançando sem temer as adversidades e o desconhecido, os guerreiros da FEB mostraram o valor, a resiliência e a força do soldado brasileiro. Suas incursões obstinadas, de planejamento engenhoso e execução valente, lograram superar o inimigo treinado, aclimatado e em notória vantagem tática. Assim, ao final daquela tarde de 21 de fevereiro de 1945, após 12 horas de intensa batalha sob fogos de artilharia e inúmeras baixas, a tropa da FEB conquistou Monte Castelo.
Esse triunfo rompeu, finalmente, a persistente defesa na linha gótica e abriu caminho para a progressão dos aliados rumo à vitória final. Ao rememorar esse emblemático episódio da história militar brasileira, homenageamos aqueles que honraram o juramento de defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Mais do que isso, arriscaram-se em defesa dos ideais democráticos e da liberdade de todos os povos, rejeitando o jugo tirânico e dando testemunho dos valores e da abnegação que caracterizaram os soldados de Caxias de ontem e de sempre. Que a epopeia dos bravos de Monte Castelo possa inspirar todos os integrantes do Exército Brasileiro, que o legado desses heróis reforce nossos corações dos homens e das mulheres de nossa força, o sagrado dever de lutar sem temor e em defesa da pátria e dos ideais que nela se encerram. Naquele período, o mundo enfrentava a ameaça da ideologia nazifascista, então materializada pelo embate entre as forças aliadas e as tropas do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Na frente de combate do norte da Itália, os aliados vinham deparando-se com grandes dificuldades para romper as defesas inimigas e avançar em direção à Alemanha. O exército brasileiro somara-se ao esforço de guerra eu perdoa, não permita Deus que eu morra, sei que volte para lá, sei que leve por ti, visa esse bem que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que a mira do meu fuzil, a ação do meu bordão. Excelente, bom dia, Coronel Zindig. Como se sente hoje nessa comemoração?
Bom dia a todos, é um prazer receber o senhor aqui, é um prazer falar com todos os nossos ouvintes. Nós comemoramos hoje 81 anos da tomada de Monte Castelo, realizada pelos nossos expedicionários, da Força Expedicionária Brasileira, em 21 de fevereiro de 1945. Foi um incidente que marcou muito a trajetória de nós brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Por isso que é um evento muito importante para ser lembrado e comemorado por todos nós brasileiros. Muito obrigado. Olá, bom dia. Bom dia. Governador em exercício do Estado do Paraná, acompanhado do General de Divisão Ricardo José Negri, comandante da 5ª Divisão de Exército, do Senhor General de Divisão Veterano Edson Scorahost, assessor de História da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, do Senhor General de Brigada Richard Wallace Scott Murray, comandante da 5ª Região Militar, do Senhor General de Brigada Márcio Ricardo Grala, comandante da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército, do Senhor Desembargador Celso Jair Manaide, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, do Senhor Arizona Dávila Saporiti Araújo Júnior, juiz federal da Justiça Militar, da Senhora Raquel Madureira Renier, presidente da Legião Paranaense do Expedicionário, e do 1º Sargento Luiz Carlos, adjunto de comando da 5ª Divisão de Exército. Serão prestadas as honras ao governador em exercício e, em seguida, o Major Alexander, do comando da 5ª RM, fará a apresentação da tropa. Tropa apresentada, prossiga. Tropa apresentada, prossiga. Convidamos a senhora Raquel e o senhor Aramis para realizarem a entrega das medalhas. Foram agraciados com a medalha Legião Paranaense do Expedicionário Coronel Moisés Felipe de Evasão de Veiga, comandante do Bom dia a todos. Nós estamos comemorando aqui a tomada de Monte Castelo, 81 anos, e é uma obrigação de todo brasileiro, e principalmente de nós que somos filhos de ex-combatentes da FEB, de mantermos essa data e fazermos a homenagem justa a esses heróis que combateram na Itália na Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente é uma alegria e também boas lembranças de nossos pais, e a gente manter essa tradição, manter essa honra desse pessoal que foi lutar na Itália e retornou ao Brasil. Eu tive a honra de conhecer 7 enquanto vivos da Araucária, tenho pequenas entrevistas dele. Então é uma coisa nós lembrar, outra coisa é ouvir eles falar, porque a Araucária ofereceu naquela época 76 que foram para a guerra. Sim. Araucária foi um dos municípios que ofereceu um dos maiores números de contingente aqui no Paraná. Acho que, se não me engano, só perde para Curitiba o número. E foi um do município que teve mais perdas de vida
em proporção na Segunda Guerra Mundial, defendendo a bandeira do Brasil. O seu Pedro de Lima cuidou do corpo dele lá na mata quando Maroc tombou em combate. Essa é uma lembrança que a gente tem que preservar isso aí e louvar, né? Esse pessoal que lutou e os que perderam a vida lá. A gente tem que manter essa tradição, é uma obrigação nossa como brasileiro, como paranaense, manter essa memória. Meu nome é Aramis Chagas Borges, sou filho do 3º sargento Alberto Benhart Borges. Mas foi mais uma bela lição hoje, né? Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom, eu sou Filipe Marcon, eu sou delegado para o Brasil da Guarda de Honra do Panteão de Roma para o Brasil. A Guarda de Honor é a instituição de combate à arma mais antiga em atividade na Itália. Ela nasceu justamente visando a conglomeração de todas as instituições de combate à arma que existiam na Itália, a morte do seu fundador, que foi Vittorio Emanuele II, o rei Vittorio Emanuele II. Quando ele morreu, a Itália foi unificada através de 3 guerras, e todos esses soldados reais que serviram nessas guerras de independência sentiam esse dever de prestar um último tributo ao rei e de manter viva a história do ressurgimento. Então, a nossa instituição, que é a instituição de combate à arma mais antiga em atividade na Itália, funciona, nós somos membros da SOARMA, ou seja, nós temos um decreto do Ministério da Defesa que nos vigia na Itália, e nós somos organizados em delegações internacionais também. Nossa missão, basicamente, é manter viva a história daqueles combatentes italianos, aqueles que unificaram a Itália depois de 1.300 anos desunida. Finalmente a Itália renasceu sobre o prisma do Reino da Itália. Agora lembrou esses dias praticamente um aniversário da imigração italiana ao Brasil, né? Justamente, e isso vem de encontro com a nossa atividade no Brasil, porque o Brasil hoje é a maior colônia de italianos, né? O maior número de italianos fora da Itália, de italianos descendentes também, são 32 milhões. E esse pessoal, esses descendentes, muitas vezes não sabem por que os seus avós, bisavós vieram para o Brasil, né? Por que deixaram aquele país tão maravilhoso? Então nós trazemos essa explicação das guerras de independência, daquele momento delicado que o país passava, sofria, e do porquê que esses movimentos migratórios aconteceram, e sobretudo porquê que nós temos que nos honrar da história deles, que num país tão pequeno conseguiu expulsar todos os usurpadores, eram eles borbônicos, eram eles austríacos, Habsburgo, e a Itália conseguiu finalmente se livrar do domínio estrangeiro. E o grande porquê que eles tiveram que sair de lá, né? As dificuldades econômicas, sociais? Sobretudo geográfica, porque a Itália, sendo uma península, ela é cercada do mar por 3 lados, e a parte superior dela, a região pré-alpina e alpina. A região alpina é uma região difícil de ser passada, mas se a tropa passa a região alpina e chega na região pré-alpina, montanhosa e planície, ela dominaria a Itália. Então, basicamente, todas as guerras contra o inimigo, também se repetiu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, foram combatidas nessa região pré-alpine. Então, todos os italianos, basicamente, subiam para defender essa região de acesso pelo continente. Os povos que habitavam naquela região, a gente fala do estado do Vêneto, do estado da Lombardia, do Piemonte, e assim sucessivamente, Friuli, Venezia Giulia, etc., sofreram muito com essas batalhas, porque elas sempre aconteciam no mesmo território. Então é por isso que hoje, talvez 70% da imigração aqui do Uruguai, da Argentina, do Paraná, do Brasil, são de vênetos, porque é a região que foi mais penalizada durante esses... Estamos hoje aqui na tomada de Montese, 81 anos, ano passado, 80 anos, eu estava na Itália, estive em Montese, estava com o comandante das Forças Armadas lá, o general Thomas, né?
representando a Guarda de Onore também, junto com outros guardas que estão aqui presentes, e tive esse prazer de ver as criancinhas pequenininhas cantando o hino do expedicionário, de reviver a linha gótica, reviver toda essa experiência. E quando nós estamos no Brasil, digo eu como delegado, nós sempre somos convidados a essas recorrências e que também igualmente nos emocionam. Então foram conflitos diferentes, mas que estão diretamente correlatos, porque em 1878 nós fomos formados, em 1870 começaram os grandes movimentos de migração, 74, 2024 marcou 150 anos da imigração italiana, e depois da Segunda Guerra Mundial os pracinhas foram ajudar nós dentro do nosso território, e muitos deles eram descendentes de italianos, de família italiana. Então isso só reforça os laços entre o Brasil e a Itália, sobretudo militarmente falando, né? Então uma honra e vamos estar sempre aqui. E o trabalho de pessoas como o senhor, que defende a história, defende esse papel das instituições, dos soldados e da história como um todo é importantíssimo. Então conte sempre com a gente. Eu gostaria de saber essas medalhas, o significado. Essa medalha foi justamente a medalha que nós apresentamos a Roma na ocasião dos 150 anos da imigração italiana. E ela foi aprovada, então ela tem a chancela de Roma, foram emitidas 150 medalhas, 1874 e 2024. Ela diz justamente 150 anos da imigração italiana em Brasil. 150 anos. Ela leva o tricolor italiano e o verde e amarelo brasileiro. É uma comenda muito especial, muito importante, que foi entregue a personalidades realmente muito importantes, sobretudo na Itália. E aqui? São as mesmas medalhas, mas são versões menores dela. Só que tem uma ali que ele me explicou que essa daqui é da Vitória Interaliada. Foi um evento também igualmente importante para o Brasil e para a Itália juntos. Essa é a medalha da Vitória Interaliada de 80 anos, então nós também fomos felizmente agraciados com essas medalhas. Essa medalha foi desenvolvida por nós, essa veio de uma instituição parceira. E ano passado, com o advento dos 80 anos da tomada de Montese, da intervenção da FEB, foi concedida. Essa realmente é um padrão menor, que é usado em certas ocasiões, e essa é a padrão full, mas são as mesmas condecorações. Eu hoje vim despido delas para não destoar, visto que os generais não iriam usá-las, né? O que mais? Não, acho que é isso, né? Nossa, esse aqui, ele fala muito bem, então é difícil complementar, né? Ele sempre fala muito complexo. Nós somos brasileiros, somos. Sim, somos brasileiros, e um pensamento único nosso é esse amor entre o Brasil e a Itália, essa fraternidade que nós temos. Esse vínculo nosso com o Brasil e com a Itália, o amor que nós temos para a nossa cultura, e é o que nós queremos propagar, né? Essa fraternidade entre o Brasil e a Itália. Valeu.